Minha nora se deitou com meu marido uma semana antes de assinarmos os papéis do divórcio. Eu fingi não saber nada. Na reunião, o advogado me entregou um documento que negava meus direitos. Eu sorri. O que fiz depois deixou todos sem palavras. Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo para eu saber até onde essa história chegou. A luz da tarde se filtrava pelas cortinas de renda da sala de jantar, enquanto eu ajeitava a louça fina para o almoço. Sofia tinha ligado naquela manhã. Sua voz soava estranhamente tensa quando me pediu para conversarmos. Só nós duas. Algo no tom dela apertou meu estômago, mas afastei essa sensação. Sofia era a irmã mais velha da minha nora Isadora. E, embora sempre tivéssemos sido cordiais, não éramos particularmente próximas. Alisei com cuidado a toalha de mesa, o mesmo linho bege que eu usava em reuniões de família há 30 anos. Aos 64 anos, eu ainda me orgulhava de manter as tradições, de criar um lar acolhedor. A casa andava silenciosa demais ultimamente. Apenas eu me movendo de um lado para o outro. Damião. Meu marido, há 42 anos, andava distante havia meses, sempre encontrando pretextos para ficar até tarde no trabalho ou se trancar no escritório. E Iago, nosso filho de 35 anos, estava tão absorvido pelo casamento com Isadora que suas visitas tinham se tornado, na melhor das hipóteses, meramente protocolares. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrei Sofia parada na entrada, agarrando a bolsa como se fosse um escudo. Ela parecia pálida. Sua maquiagem, normalmente impecável, estava ligeiramente borrada ao redor dos olhos, como se tivesse chorado. Imaculada. Obrigada por me receber, disse com a voz quase inaudível. Claro, minha filha. Entre, respondi. Conduze-a à sala de jantar, notando como suas mãos tremiam um pouco quando ela pousou a bolsa na mesa. Preparei seus sanduíches de pepino favoritos e aquela torta de limão que você elogiou tanto da última vez. Eu disse. Ela forçou um sorriso fraco, mas não tocou na comida que eu havia ajeitado com tanto cuidado. Em vez disso, ficou olhando para as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Sofia, o que está acontecendo? Você parece ter visto um fantasma. Então ela levantou os olhos e, nos seus olhos verdes, vi algo que me gelou o sangue. Dor, culpa e, por baixo de tudo, uma espécie de amor desesperado. Imaculada, preciso te contar uma coisa, e não sei como fazer isso sem destruir tudo. Meu coração começou a bater forte, mas mantive a voz firme. Seja o que for, podemos encarar juntas. Sofia soltou um suspiro trêmulo, as lágrimas se acumulando nos olhos. É sobre a Isadora e o Damião. O mundo deu uma leve cambalhota, mas me forcei a permanecer imóvel. Cruzei as mãos com calma sobre o meu colo. O que há com eles? Eles estão tendo um caso. As palavras saíram atropeladas, como se ela as estivesse segurando por semanas e não pudesse mais. Eu sei disso há semanas. Eu os vi juntos naquele café no centro, perto do escritório do Damião. Estavam de mãos dadas, se beijavam, agiam como amantes. Senti algo dentro de mim quebrar, como gelo rachando sobre um lago congelado. Mas minha voz seguiu firme. Você tem certeza? Sofia assentiu, arrasada. Eu confrontei a Isadora. Ela nem tentou negar. Ela riu e disse que não era da minha conta. Mas imaculada, as coisas que ela disse sobre você. A voz dela falhou completamente. Que coisas? Perguntei. Embora uma parte de mim não quisesse saber. Ela disse que você era velha e chata, que o Damião merecia algo melhor. Ela disse que, quando o divórcio fosse definitivo, ela se certificaria de que você recebesse o mínimo possível. Ela tem planejado isso desde o começo. O quarto começou a girar, mas me agarrei à borda da mesa. 42 anos de casamento, um filho criado com amor e dedicação, uma nora que eu havia recebido de braços abertos, tudo desmoronando por causa da ganância e da traição.
Por que você está me contando isso? Sussurrei. Sofia se inclinou e pegou minha mão. Por que está errado? Porque você sempre foi boa para esta família e não merece isso. Porque Iago não merece estar casado com alguém capaz de um engano. Ela fez uma pausa e secou os olhos com a mão livre. E porque eu amo meu sobrinho e não suporto ver a Isadora destruir tudo de bom nesta família. Olhei para nossas mãos unidas. A minha, enrugada e manchada pela idade. A dela, jovem e suave. Iago sabe, não sabe? Eu não sei se deveria contar a ele. Isso o destruiria. Soltei a mão dela e me levantei devagar. Caminhei até a janela que dava para o jardim que Damião e eu havíamos plantado juntos nos nossos primeiros anos. As rosas estavam em plena floração, as pétalas vermelhas brilhando contra o verde. Tudo parecia tão normal, tão tranquilo. Mas por baixo, as raízes estavam apodrecendo. "O que você vai fazer?" perguntou Sofia atrás de mim. Eu me virei para ela e senti que algo havia mudado dentro de mim. O impacto inicial dava lugar a algo mais frio, mais calculista. Passei toda a minha vida adulta cuidando dos outros, suavizando conflitos, mantendo a paz. Mas isso não era algo que pudesse ser arranjado assim. Nada, eu disse com calma. Os olhos de Sofia se arregalaram. Nada? Vou fingir que nunca ouvi esta conversa. Vou sorrir e fazer o papel da esposa e mãe devota. Vou deixar que eles pensem que estão ganhando. Mas, Sofia, há jogos que exigem paciência. E eu tenho sido paciente por muito tempo. Sentei-me de novo e servi uma xícara de chá com as mãos firmes. Diga-me, ela sabe que você está aqui. Ela pensa que estou trabalhando. Ótimo, tem que continuar assim. Olhei-a nos olhos e ela deve ter visto algo que a surpreendeu, pois recuou ligeiramente. Você pode fazer isso por mim? Fingir que nunca me disse nada? Sofia assentiu devagar. E Iago? E o seu casamento? Dei um gole no chá, deixando que o ritual familiar acalmasse meus pensamentos acelerados. Algumas batalhas não são vencidas atacando de frente. Às vezes, você tem que deixar o inimigo pensar que já ganhou. Depois que Sofia se foi, fiquei sozinha por muito tempo na sala de jantar, olhando para a torta e os sanduíches intactos. A casa parecia diferente, como se as próprias paredes tivessem mudado. Cada foto de família sobre a lareira, cada lembrança ligada aos móveis e adornos. Tudo estava manchado pelo conhecimento do que ocorria sob meu próprio teto. Quando Damião chegou naquela tarde, eu estava na cozinha preparando o jantar favorito dele, carne assada com cenouras e batatas. O mesmo prato que eu fazia todas as quintas-feiras há 40 anos. Cheira bem, ele disse, sem me olhar enquanto afrouxava a gravata. Dia longo no escritório? Perguntei com amabilidade, como se não soubesse que ele provavelmente havia passado a hora do almoço com a minha nora. O de sempre. Ele subiu para se trocar e eu continuei pondo a mesa com movimentos automáticos e precisos. Quando ele voltou, jantamos quase em silêncio, falando apenas de coisas triviais, o clima, alguns reparos na casa. Mas agora eu o observava com atenção, notando detalhes que antes havia ignorado, como ele checava o celular toda hora, a nova loção que usava, o fato de que já não me olhava ao falar comigo. 42 anos, e apenas agora eu via meu marido com clareza. Naquela noite, enquanto jazia ao meu lado em nossa cama de casal, fiquei olhando para o teto e tomei uma decisão. Eles queriam jogar. Não tinham ideia contra quem estavam jogando. Viver com a traição era como caminhar sobre vidro quebrado. Cada sorriso forçado, cada conversa cordial me cortava um pouco mais a alma. Mas persisti, interpretando o papel da esposa e mãe desprevenida, enquanto observava com cuidado o engano se desenrolar dentro da minha própria casa. 3 dias depois da revelação de Sofia, Isadora chegou para o nosso habitual almoço de domingo. Entrou na minha cozinha vestindo um vestido novo de grife, o cabelo loiro perfeitamente arrumado, o sorriso brilhante e falso como bijuteria. Imaculada, você está maravilhosa,
disse efusiva, abraçando-me com uma calidez teatral. Eu adoro o que você fez com as flores da mesa. Eu retribuí o abraço, notando o perfume caro que se agarrava à pele dela. O mesmo aroma que eu havia detectado ultimamente nas camisas de Damião. Obrigada, querida. Iago deve chegar em breve. Gostaria de uma taça de vinho enquanto esperamos? Adoraria, respondeu. Ela se acomodou na bancada da cozinha, cruzando as pernas com elegância. Na verdade, eu esperava que pudéssemos bater um papo. Só nós duas. Minhas mãos se mantiveram firmes enquanto eu servia o vinho, embora o coração começasse a bater forte. Claro. O que você tem em mente, Isadora? Ela deu um gole delicado e se inclinou para a frente em tom conspiratório. Estou preocupada com você, Imaculada, com você e o Damião. A audácia quase me deixou sem ar. Lá estava ela, a arquiteta da destruição do meu casamento, fingindo preocupação. Ah, sim. E por que você estaria preocupada? Bom, vocês dois parecem tão distantes ultimamente. Nas reuniões de família, sente-se essa tensão. Ela colocou sua mão perfeitamente bem feita sobre a minha em um gesto de falsa compaixão. O casamento pode ser tão complicado depois de tantos anos. Às vezes, a chama simplesmente se apaga. Fez uma pausa pensativa, como se estivesse considerando suas palavras. Pode ser que você tenha razão. Temos passado por um momento difícil. Os olhos de Isadora se iluminaram com uma satisfação que ela tentou disfarçar como preocupação. Vocês pensaram em terapia? Ou talvez. Talvez seja momento de pensar no que os faria mais felizes a longo prazo. Você acha que deveríamos nos divorciar? Perguntei com a voz cuidadosamente neutra. Não, não estou dizendo isso. Ela recuou rápido. Mas acho que a vida é muito curta para ficar em um casamento que já não preenche. Você merece ser feliz, Imaculada. Merece alguém que a valorize. A ironia era sufocante. É muito atencioso da sua parte dizer isso. Eu me importo com esta família, continuou com uma sinceridade ensaiada. Iago gostaria que os pais dele fossem felizes, mesmo que isso signifique estarem separados. E sendo honesta, você continua sendo uma mulher muito atraente. Tenho certeza de que há muitos homens que ficariam encantados de estar com alguém como você. Eu sorri e assenti, interpretando o papel da mulher mais velha e ingênua, a quem sua atenciosa nora guiava suavemente em direção ao divórcio. Por dentro, eu ia registrando cada palavra, cada gesto, cada manipulação calculada. Quando Iago chegou, a dinâmica mudou de imediato. Isadora se transformou na esposa perfeita, atenta a cada palavra dele, tocando-lhe o braço constantemente, rindo com exagerado entusiasmo de suas piadas. Mas eu notei como os olhos dela se desviavam para a porta cada vez que o carro de Damião entrava na garagem. Damião entrou na sala de jantar 20 minutos tarde, alegando que o haviam retido no escritório. As bochechas de Isadora coraram quando ele beijou minha bochecha como cumprimento e observei como os olhares dele se cruzaram por apenas um segundo a mais do outro lado da mesa. Desculpem o atraso, disse Damião, tomando seu lugar de sempre. Crise com a conta Matos. Não tem problema, respondeu Iago. Estávamos justamente falando das férias que Isadora e eu estamos planejando para o próximo mês. Ah, claro! Disse Damião, de repente muito atento. Aonde pensam em ir? Ainda não decidimos, respondeu Isadora com a voz mais embargada do que o normal. Talvez para algum lugar quente, tropical, onde possamos escapar de tudo. A forma como ela olhou para Damião quando disse escapar me revirou o estômago, mas continuei cortando a carne assada com mãos firmes, mantendo uma expressão amável. Parece maravilhoso, eu disse. Vocês trabalham muito, merecem um descanso. Depois do jantar, enquanto Iago e eu recolhíamos os pratos, Isadora e Damião ficaram na mesa, conversando em voz baixa, íntima. Esforcei-me para captar fragmentos das suas palavras. Não podemos continuar assim, a voz de Isadora urgente e suplicante. Não por muito tempo, a resposta de Damião, tranquilizadora.
Ela suspeita de algo, Isadora, preocupada. Não sabe de nada, Damião, desdenhoso. Eles estavam errados. Eu sabia de tudo. Mas continuei ajeitando a lava-louças, cantarolando suavemente, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Na semana seguinte, pedi hora com a minha advogada. Não com o advogado da família que Damião e eu usávamos há anos, mas com uma mulher astuta chamada Patrícia Sato, especializada em divórcios complexos. O escritório dela ficava no centro da cidade, longe dos nossos lugares habituais, para me assegurar de que ninguém me visse e informasse Damião. Patrícia era mais jovem do que eu, provavelmente com uns 40 anos, com olhos escuros e inteligentes e um ar de competência que de imediato me deu confiança. Senhora Almeida, disse depois que lhe expliquei minha situação, tenho que perguntar por que a senhora não confrontou diretamente seu marido sobre o caso. Entrelacei as mãos no meu colo, escolhendo as palavras com cuidado, porque quero entender exatamente o que enfrento antes de tomar qualquer decisão. Esta casa, nossos bens, o legado familiar. Preciso saber qual é a minha situação legal. Patrícia assentiu, aprovando um enfoque inteligente. Comecemos pelo básico. Como estão registrados atualmente os bens? Durante a hora seguinte, revisamos tudo. A casa comprada há 40 anos com dinheiro do patrimônio da minha família, as contas de investimento acumuladas durante décadas de economia cuidadosa, o negócio de família que Damião havia herdado do pai e, o mais importante, o trust estabelecido pelo meu avô, que incluía a casa e várias propriedades mais. Isto é interessante, disse Patrícia, estudando os documentos do trust que eu havia levado. Seu avô era muito visionário. Este trust tem disposições muito específicas sobre herança e divórcio. Que tipo de disposições? A casa nunca pode ser vendida nem transferida a ninguém fora da sua linha de sangue direta. Mesmo se vocês se divorciarem, seu marido não teria nenhum direito sobre ela. E há uma cláusula sobre infidelidade, bastante incomum para trusts daquela época. Meu pulso acelerou. O que diz? Patrícia leu do documento. Em caso de um matrimônio se dissolver por adultério, a parte inocente conserva todos os direitos sobre as propriedades do trust e a parte culpada perde qualquer direito sobre os bens derivados ou vinculados a dito trust. Eu me recostei na cadeira, sentindo algo parecido com a esperança despertar no meu peito pela primeira vez em semanas. Então, se posso provar o caso de Damião, a senhora conservaria não só a casa, mas também várias propriedades e investimentos vinculados ao trust, confirmou Patrícia. Propriedades nas quais seu marido acredita ter participação? E ele não sabe nada destas cláusulas? Patrícia negou com a cabeça. Pelo que me contou, parece que ele assume que a senhora receberia a metade de tudo em um divórcio padrão. Não tem ideia das proteções do trust. Saí do escritório de Patrícia sentindo-me mais leve do que em semanas. Damião e Isadora acreditavam que estavam jogando xadrez, mas nem sequer conheciam todas as peças do tabuleiro. Naquela noite, observei como Damião lutava para manter a fachada do marido devoto. Elogiou minha comida com entusiasmo forçado, perguntou sobre meu dia com interesse fingido e beijou minha testa ao me desejar boa noite com os mesmos lábios que haviam beijado outra mulher. Mas pude ver as rachaduras na atuação dele. A culpa o estava consumindo, ainda que sua arrogância o fizesse crer que estava se safando. Damião, eu disse enquanto nos preparávamos para dormir. Estive pensando no que Isadora disse outro dia sobre nosso casamento. Ele se encolheu, virando-me as costas enquanto pendurava a camisa. Sobre o quê? Talvez ela tenha razão. Talvez devêssemos considerar nossas opções. Então ele se virou e vi um brilho de algo nos olhos dele. Alívio. Emoção. Você está dizendo que quer se divorciar? Encolhi os ombros, como se a ideia não estivesse partindo meu coração. Digo que talvez já seja a hora de ambos buscarmos nossa felicidade, seja onde for que ela nos leve. Damião assentiu devagar, tentando parecer solene enquanto claramente reprimia um sorriso. Se é isso que você quer, Imaculada, só quero que você seja feliz.
Mentiroso. Mas eu lhe devolvi o sorriso, interpretando meu papel neste teatro terrível. Quero que nós dois sejamos felizes. Naquela noite, enquanto jazia em nossa cama de casal, ouvindo a respiração satisfeita de Damião ao meu lado, pensei no sorriso triunfante de Isadora, no vestido caro e no perfume que usava nos jantares de família. Agora eu pensava na forma como ela havia tocado o ombro do meu filho, enquanto planejava sua fuga com o pai dele. Acreditavam que eram muito espertos. Acreditavam que já haviam ganhado. Não tinham ideia de que o jogo mal estava começando. O escritório Bittencourt em Associados ocupava o último andar de um edifício reluzente no centro da cidade. Tudo mármore e mogno, desenhado para intimidar. Eu estava sentada na sala de espera com as mãos tranquilamente entrelaçadas sobre o colo, enquanto Damião caminhava de um lado para o outro em frente aos janelões, checando o celular a cada poucos segundos. Ele estava irritadiço a manhã toda, reclamando durante o café da manhã e murmurando que já queria terminar com tudo aquilo. Isadora havia insistido em nos acompanhar, alegando que queria apoiar Iago naquele momento tão difícil para a família. Agora ela estava sentada ao lado do meu filho, com a mão pousada de maneira possessiva sobre a coxa dele, sussurrando palavras de consolo no ouvido. Iago parecia devastado, pálido, consumido. Ele ainda acreditava que este divórcio era uma decisão mútua, um final triste, mas cordial, de um casamento que simplesmente havia chegado ao fim. Se ao menos soubesse a verdade. Senhor Almeida, um homem alto, de cabelos grisalhos e terno caro, aproximou-se de nós. Sou Ricardo Antunes. Obrigado por terem vindo hoje. Damião havia escolhido Antunes pessoalmente, assegurando que era o melhor advogado de divórcios da cidade. O que ele não mencionou foi que Antunes também era um velho amigo dele do clube social. Um detalhe que eu havia descoberto durante minha própria investigação sobre a trajetória dele. Conduziram-nos a uma sala de reuniões dominada por uma mesa enorme rodeada de cadeiras de couro. Antunes tomou assento na cabeceira e estendeu vários documentos sobre a superfície polida com a eficiência de quem está acostumado a dirigir reuniões importantes. Damião sentou-se à direita dele, enquanto eu ocupei a cadeira bem em frente a eles. Iago e Isadora se posicionaram na ponta da mesa, perto o suficiente para observar, mas apartados do centro da negociação. Antes de começar, disse Antunes, com aquela voz suave e autoritária de quem sabe controlar uma sala, quero me assegurar de que todos entendam que isto está pensado como uma dissolução amigável. Ambas as partes expressaram seu desejo de manejar este assunto com dignidade e equidade. Assenti com cortesia. Por suposto, é o que ambos queremos. Damião me lançou um olhar rápido, claramente surpreso com meu tom cooperativo. Ele esperava resistência, discussões, lágrimas. Em vez disso, desde que aceitei o divórcio, eu não havia sido mais do que razoável, o que o tinha visivelmente inquieto. Excelente, continuou Antunes. Revisemos então o acordo proposto. Ele deslizou uma pasta grossa em minha direção. Como poderá ver, tentamos dividir os bens conjugais de forma equitativa, levando em conta a duração do casamento e a contribuição de ambas as partes. Abri a pasta e comecei a ler com o rosto sereno, embora as palavras fizessem meu sangue ferver. Segundo a proposta de Antunes, eu receberia o apartamento no centro que havíamos comprado como investimento há 15 anos, a metade da nossa conta de poupança conjunta e uma pensão mensal modesta. Damião conservaria a casa de família, o negócio, as propriedades de veraneio e a maior parte do nosso portfólio de investimentos. Isto parece bastante desequilibrado, eu disse com suavidade. Sem levantar os olhos, Antunes limpou a garganta. Entendo sua preocupação, Sr. Almeida, mas devemos considerar a realidade da situação. Seu marido tem sido o principal provedor durante o casamento, e o negócio requer continuidade na liderança. Além disso, a casa tem custos de manutenção importantes que seriam difíceis de manejar com uma renda reduzida. Pensavam que eu era muito velha, muito dependente,
muito ingênua para lutar pelo que era legitimamente meu. Adicionalmente, continuou Antunes, com um tom cada vez mais condescendente, existem algumas complicações específicas com a casa. Parece que há certas irregularidades na escritura original e na documentação do trust. Até que esses assuntos se resolvam, o mais prudente seria deixar a propriedade em nome do Sr. Almeida para evitar problemas legais. Quase ri da disfarçatez. Estavam tentando roubar a casa da minha família, usando complicações legais inventadas. Vi como Isadora se endireitou na cadeira, provavelmente calculando quanto tempo levaria para redecorar o quarto principal. Já vejo, disse em voz baixa. E essas irregularidades? Quando o senhor crê que se resolverão? Antunes fez um gesto despreocupado com a mão. Esse tipo de coisa pode demorar anos. Transferências geracionais, modificações de trusts. É bastante complexo. Realmente é melhor para todos manter as coisas simples. Damião se inclinou para a frente, usando o tom paciente com que costumava me explicar assuntos de negócios durante anos. Imaculada. Eu sei que isto não é fácil, mas o Antunes sabe do que está falando. Assim, você não terá que se preocupar com IPTU, manutenção, todas essas dores de cabeça. O apartamento será perfeito para você, muito mais gerenciável. Gerenciável. Como se eu fosse uma criança que precisava ser protegida de responsabilidades de adultos. Percorri a mesa com o olhar. Antunes, satisfeito com sua manipulação legal. Damião, fingindo compaixão enquanto mal continha sua emoção por ficar com tudo. Isadora, com os olhos brilhantes de triunfo, imaginando-se como dona da casa da minha família. E Iago, meu bom filho, incomodado, mas confiando em que seus pais estavam agindo com justiça. Bom, eu disse, fechando a pasta com um leve clique. Suponho que pensaram em tudo. Antunes sorriu, convencido de ter ganhado. Fomos muito minuciosos. Claro, a senhora pode pedir que seu próprio advogado revise os documentos, mas creio que verá que tudo é bastante padrão para um caso como este. Um caso como este. Uma esposa devota de 42 anos sendo descartada para que seu marido brincasse de família com a esposa do filho. Não será necessário, eu disse pegando a caneta que Antunes me oferecia. Onde assino? A sala ficou em silêncio. Até Isadora pareceu surpresa com a minha rendição imediata. Você tem certeza, mãe? Perguntou Iago com voz insegura. Talvez devesse pensar um pouco mais. Eu me virei para meu filho, esse bom homem que ainda acreditava na honestidade porque eu o havia criado assim, e sorri para ele. Filho, às vezes na vida é preciso saber quando lutar e quando aceitar a realidade. Seu pai e eu tivemos uma boa história, mas é hora de ambos começarmos novos capítulos. Damião franziu a testa, claramente confuso com a minha facilidade em ceder. Ele havia esperado uma batalha. Minha calma o estava deixando nervoso. A assinatura é aqui, disse Antunes, apontando uma linha no final da última página. E aqui, e ponha suas iniciais aqui. Assinei com traços firmes, cada letra perfeitamente formada. Imaculada Almeida. A mesma assinatura que eu havia usado em nossa certidão de casamento 42 anos atrás, quando ainda acreditava no para sempre. Pronto, eu disse deixando a caneta e olhando diretamente para Damião. Espero que isto te dê tudo o que você estava buscando. Algo cruzou por seus olhos. Culpa. Um vislumbre tardio de consciência, mas passou rápido, substituído pela satisfação egoísta de um homem que acreditava ter saído impune. Isadora mal podia se conter. Apretou a mão de Iago com a voz vibrante de emoção. Estou tão orgulhosa do quão maduros vocês estão sendo. É preciso muita força para colocar a família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. A mulher que se deitava com seu sogro me dando lições sobre a família. Obrigada, querida. Respondi com calidez. Significa muito vindo de você. Enquanto nos preparávamos para sair, Antunes recolheu os documentos assinados com evidente satisfação. Eu os apresentarei ao juiz amanhã mesmo. A ligação chegou em uma terça-feira pela manhã,
exatamente 63 dias depois que assinei aqueles papéis de divórcio no escritório de Antunes. Eu estava tomando café no alpendre dos fundos, vendo como o amanhecer pintava o céu de tons dourados e rosados quando o telefone tocou. O nome de Damião apareceu na tela e, pela primeira vez em meses, senti uma genuína diversão ao atender. Alô, Damião! Que diabos você fez? Sua voz estava carregada de pânico e fúria, sem rastro da cortesia fingida. Dei um gole tranquilo no meu café antes de responder. Muito bom dia para você também. Eu estou bem. Obrigada por perguntar. O clima está lindo hoje. Não brinque comigo, Imaculada. Meu advogado me ligou há 1 hora. Diz que há um problema com a casa, algo de um trust do qual ninguém falou antes. Ah, isso. Mantive a voz leve, quase de conversa. Sim, imagino que tenha sido uma grande surpresa. O silêncio do outro lado se prolongou o suficiente para eu pensar que ele havia desligado. Depois, sua voz voltou, mais baixa e perigosa. Você sabia. Sabia desse trust o tempo todo, não é? Claro que eu sabia. É o trust da minha família, Damião. Meu avô o estabeleceu para proteger nossas propriedades de exatamente este tipo de situações. Este tipo de situações? Sua voz falhou de indignação. Estamos nos divorciando. Isso é normal, Imaculada. As pessoas se divorciam todos os dias. Levantei-me e caminhei até a beirada do alpendre, olhando o jardim que minha avó havia plantado, que minha mãe havia cuidado e que eu havia mantido com amor durante 40 anos. Você tem razão. As pessoas se divorciam todos os dias, mas normalmente não cometem adultério com sua nora, enquanto planejam roubar a casa de família da sua esposa. A inalação brusca me disse que ele não esperava uma confrontação tão direta. Durante semanas, eu havia interpretado o papel da esposa confusa e ferida. Agora, ele escutava a mulher que havia planejado sua queda enquanto ele celebrava sua suposta astúcia. Desde quando você sabe? Perguntou por fim. Há tempo suficiente, respondi. Tempo suficiente para documentar tudo, para proteger o que importa. Tempo suficiente para ver como você e Isadora planejavam seu pequeno futuro juntos na casa da minha família. Nossa casa, corrigiu automaticamente, mas já não havia convicção na voz dele. Não, Damião, nunca foi nossa casa. A escritura sempre esteve em trust. Você podia morar aqui como meu marido, mas nunca foi dono nem de um único tijolo. E agora que você decidiu terminar nosso casamento mediante adultério, perdeu qualquer direito a permanecer aqui. Outro silêncio longo. Depois, com a voz de um homem vendo seu mundo desmoronar. Para onde se supõe que eu vou? O patético da pergunta quase me deu pena. Quase. Imagino que você e Isadora resolverão isso. Afinal, vocês são tão espertos. Imaculada, por favor, não podemos arranjar algo. Sei que cometi erros, mas... Erros? Eu o interrompi com a voz firme pela primeira vez. Erros são esquecer de comprar leite ou perder um aniversário. O que você fez foi uma traição deliberada a tudo o que construímos juntos. Você seduziu a esposa do nosso filho e planejou roubar minha herança. Isso não são erros, Damião. É a pessoa que você escolheu ser. Escutei uma voz feminina ao fundo, aguda e exigente. Isadora, sem dúvida, querendo saber o que estava acontecendo com seus planos tão cuidadosamente traçados. Tenho que desligar, disse Damião, derrotado. Mas isto não acabou. Acabou, respondi com calma. Acabou há tempo, só que você ainda não havia se dado conta. Depois de desligar, sentei-me de novo e terminei meu café em um silêncio tranquilo. O telefone tocou várias vezes mais. Primeiro o número de Damião, depois um desconhecido que provavelmente era Isadora, mas não atendi. Eu não tinha mais nada a dizer a nenhum dos dois. 1 hora depois, o carro de Iago entrou na garagem. Ele subiu os degraus do alpendre com o rosto sério, mas decidido. Sofia vinha ao seu lado, segurando uma pasta amarela. Mãe, temos que conversar, ele disse sem rodeios. Claro,
Sentem-se. Iago tomou a cadeira à minha frente, enquanto Sofia se sentava ao lado dele, a proximidade entre eles refletindo o vínculo crescente que haviam formado. Nas últimas semanas, tinham se tornado inseparáveis, encontrando consolo e compreensão na experiência compartilhada da traição. Sofia tem me ajudado a revisar as coisas da Isadora, começou Iago. Encontramos uns documentos que acho que a senhora precisa ver. Sofia abriu a pasta e tirou um maço de papéis. Estavam escondidos em um cofre no closet da Isadora. Acho que mostram há quanto tempo ela planejou tudo isso. O primeiro documento era uma cópia do testamento do meu avô, com anotações de próprio punho da Isadora sobre valores de propriedades e leis de herança. O segundo era uma linha do tempo meticulosamente detalhada. Quando planejava seduzir Damião? Quando iniciariam o processo de divórcio? E quando pensavam tomar posse da casa? Mas foi o terceiro documento que me gelou o sangue. Era uma apólice de seguro de vida em meu nome, contratada pela Isadora há 6 meses, designando a si mesma como beneficiária. Ela falsificou sua assinatura. Disse Sofia em voz baixa. Eu verifiquei com a seguradora. Não tem registro de que a senhora tenha aceito essa apólice. O rosto de Iago estava pálido de fúria. Ela não só planejava roubá-la, mãe. Ele não conseguiu terminar a frase. Eu fiquei olhando para a apólice, sentindo um frio que não tinha nada a ver com o ar de novembro. A mulher que eu havia recebido em minha família, a quem tratei como uma filha, não só havia planejado minha ruína financeira, mas possivelmente algo muito pior. Há mais, continuou Sofia, tirando um e-mail impresso. Isto é de um investigador particular que a Isadora contratou para indagar sobre os bens da sua família. Ela tem investigado o trust durante meses, tentando encontrar brechas legais. O informe do investigador era exaustivo e aterrorizante. Detalhava não só as cláusulas do trust, mas também minhas rotinas diárias, meu histórico médico, minhas relações com vizinhos e amigos. Isadora me estava estudando como um predador estuda sua presa. Iago, preciso que você leve estes documentos à polícia. Eu disse com a voz firme, apesar do turbilhão no meu peito. Só a apólice falsificada já é um delito grave. Já está feito. Respondeu. Liguei para o delegado Martins esta manhã. Ele está abrindo uma investigação por roubo de identidade e fraude de seguros. Ficamos em silêncio um momento, assimilando a magnitude da traição de Isadora. Não só havia sido infiel, havia planejado de forma sistemática destruir toda a nossa família. Há algo mais, disse Sofia com hesitação, algo que provavelmente devia ter te dito há semanas. Iago segurou a mão dela com um gesto encorajador. Vá em frente. A Isadora é manipuladora e gananciosa. É perigosa. A voz de Sofia era apenas um sussurro. Nossa tia Leonor morreu há 2 anos. Um infarto repentino, muito inesperado. Isadora estava cuidando dela naquele momento, ajudando-a com seus medicamentos. As implicações ficaram suspensas no ar como uma nuvem tóxica. Iago apertou com força a mão de Sofia. O médico disse que podia acontecer com qualquer um. Continuou. Leonor tinha um problema cardíaco, mas depois a Isadora herdou a casa e suas economias e parecia tão satisfeita, não desolada pelo luto, como seria de esperar, mas satisfeita. Você disse isso à polícia? Perguntei. Sofia assentiu. O delegado Martins também está investigando a morte de Leonor. Disse que poderiam exumar o corpo se encontrarem provas suficientes. Interrompeu-nos o som de um carro entrando na estrada com uma agressividade desnecessária. Através das árvores, vi o Mercedes de Damião, seguido de um caminhão de mudança pequeno. Isadora desceu do assento do carona como uma fúria. Sua fachada perfeita se quebrava, revelando por fim a predadora calculista que havia por baixo. É minha deixa para entrar, eu disse, pondo-me de pé. Iago, você e Sofia poderiam se encarregar disso? Não creio poder olhar para eles agora sem dizer algo de que me arrependa. Da janela da sala, observei como se desenrolava a confrontação no jardim da frente.
Isadora gritava com Iago, o rosto retorcido de raiva, apontando para a casa. Damião permanecia ao lado do caminhão de mudança, os ombros caídos, derrotado. 2 homens corpulentos esperavam com incerteza, sem saber se deviam descarregar. A voz de Iago soou clara através do vidro, calma, mas inquebrantável. Você não é bem-vinda aqui, Isadora. Nenhum dos dois é. Esta é minha casa, guinchou Isadora. Assinamos papéis. É nossa. Não, disse Sofia, adiantando-se para ficar ao lado de Iago. Nunca foi e nunca será. O olhar que Isadora lançou à irmã estava cheio de veneno. Você fez isso. Você os envenenou contra mim. Só está com ciúmes porque eu encontrei a forma de sair da nossa família patética. E você continua sendo ninguém. Prefiro ser ninguém do que ser você, respondeu Sofia com calma. Isadora se atirou como se fosse atacá-la, mas Iago se interpôs. Sua sola presença bastou para detê-la. Por um instante, os 3 formaram uma imagem clara. Iago e Sofia, unidos em sua força e integridade. Isadora, isolada em sua raiva e desespero. Saía da minha propriedade, disse Iago com uma autoridade que nunca antes lhe havia escutado. Vocês 2 têm 5 minutos para subirem nesse caminhão e sumirem ou chamo a polícia. Damião falou por fim com a voz cansada e quebrada. Vamos, Isadora. Acabou. Mas Isadora não estava pronta para aceitar a derrota. Virou-se para a casa e me viu na janela. Seus olhos estavam esbugalhados. Isto não acabou, gritou. Você pensa que é muito esperta, mas eu sei coisas desta família. Sei segredos que poderiam destruí-los a todos. Abri um pouco a janela, minha voz clara através do pátio. Os únicos segredos que estão se destruindo hoje são os seus, querida. O delegado Martins está muito interessado na sua relação com sua tia Leonor. O sangue lhe fugiu do rosto tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Damião a pegou pelo braço e a arrastou para o caminhão com uma urgência repentina. Vamos! Gritou. Vamos agora mesmo. Quando o caminhão de mudança se afastou, seguido do Mercedes de Damião, senti que algo se libertava em meu peito. Os estranhos que haviam invadido meu lar, que haviam planejado roubar meu legado e talvez algo pior. Por fim, tinham ido embora. Iago e Sofia entraram na casa, ambos exaustos emocionalmente, mas vitoriosos. Acabou, disse Iago, deixando-se cair no meu sofá favorito. De verdade, foram embora. A parte da casa, sim, corrigi com suavidade. Mas Isadora ainda tem que enfrentar as consequências do que fez. A falsificação, o fraude e possivelmente a morte de Leonor. A justiça avança devagar, mas avança. Sofia se aninhou no sofá, parecendo mais jovem e vulnerável do que seus 30 anos. Eu não paro de pensar que devia sentir pena dela. É minha irmã, afinal, mas não consigo. Ela escolheu este caminho passo a passo. Decisão após decisão. Você não lhe deve sua compaixão. Eu a tranquilizei. Ela tomou suas decisões. Agora cabe a ela viver com elas. Ao cair da tarde, os 3 preparamos o jantar juntos na minha cozinha. Sentia-se como uma celebração, embora nenhum o dissesse em voz alta. Celebrávamos a sobrevivência, a integridade e os laços que de verdade importam. Ao olhar para Iago e Sofia trabalhando lado a lado, pude ver que algo bonito estava começando a crescer entre eles. Não era aquele amor desesperado e agarrado que Isadora oferecia, mas sim algo real e duradouro, construído sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Sabe? Eu disse quando nos sentamos para comer. Esta casa viu muita história. Minha avó criou 5 filhos aqui. Minha mãe sobreviveu à Grande Depressão dentro destas paredes. Eu criei Iago aqui e algum dia espero que seus filhos brinquem nesse mesmo pátio. Iago e Sofia se olharam de uma forma que dizia muito sobre seu futuro juntos. Mas esta noite, continuei, levantando minha taça de vinho. Celebramos que esta casa vai ficar em mãos de pessoas que entendem o que de verdade significa a família. Brindamos pelos novos começos e senti a satisfação profunda de uma batalha bem lutada e ganha.
Isadora e Damião tentaram destruir tudo o que eu amava, mas no final, só conseguiram revelar o que era verdadeiramente valioso. 6 meses depois, eu estava na minha cozinha preparando uma refeição de família de final de novembro. A mesma cozinha onde havia suportado a falsa pena de Isadora e suas manipulações calculadas. Mas hoje o espaço parecia completamente diferente. Quente, honesto, cheio de risadas e amor reais. Iago estava junto ao fogão, pincelando o peru com a mesma concentração que mostrava quando era criança e aprendia a amarrar os cadarços. Sofia estava sentada na bancada da cozinha. Seu anel de noivado captava a luz da tarde enquanto ela picava verduras para o recheio. Haviam anunciado seu compromisso há 1 mês e vê-los juntos ainda me enchia de uma alegria silenciosa. "Mãe, o temporizador das batatas doces já tocou", gritou Iago, com as mangas arregaçadas e um avental protegendo a camisa. "Eu vou", disse Sofia, descendo do seu banco com uma soltura que já lhe saía natural. Nesses meses, havia se tornado parte essencial do ritmo da nossa casa. Ajudava a cozinhar, a cuidar do jardim e com as 1000 coisas pequenas que convertem uma casa em lar. A campainha da porta principal tocou e fui abrir, esperando nossos vizinhos, o Silva, a quem havia convidado para jantar. Em vez disso, encontrei o delegado Martins no alpendre com uma expressão séria, mas não sombria. "Senhora Almeida, espero não estar interrompendo seu feriado." "De jeito nenhum, delegado. Entre, por favor. Eu lhe ofereço café. Temos muita comida se quiser ficar para jantar." Ele me seguiu até a sala, rejeitando meu oferecimento. Eu queria atualizá-la sobre a investigação antes do fim de semana. Iago e Sofia apareceram no batente da porta. Seus rostos tensos, expectantes. Isadora Moraes foi acusada formalmente por fraude de seguros, roubo de identidade e conspiração para cometer fraude, começou Martins. O promotor se sente confiante de obter condenações em todas as acusações. "E Leonor?" perguntou Sofia em voz baixa. A expressão de Martins se tornou mais grave. A exumação revelou rastros de digitalis no organismo de sua tia. Níveis consistentes com um envenenamento intencional, não com uma overdose acidental de seu medicamento para o coração. Sofia levou a mão à boca. De verdade, ela a matou. Estamos montando um caso por um delito grave. Encontramos impressões digitais da Isadora nos frascos de remédio e descobrimos que ela esteve pesquisando na internet os efeitos do digitalis durante semanas antes da morte de Leonor. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar de novembro. "E Damião? Não há evidência de sua participação na morte de Leonor, mas foi acusado como cúmplice nos esquemas de fraude. Sua cooperação com a investigação provavelmente lhe reduza a sentença." Quando Martins se foi, ficamos na sala, assimilando a notícia. A justiça por fim estava chegando, mas de algum modo se sentia vazia. Leonor seguia morta. O casamento de Iago seguia destruído, e 42 anos da minha vida haviam estado construídos sobre uma base que desmoronou no momento em que meu marido escolheu a traição por cima da lealdade. "Você está bem, mãe?" perguntou Iago, notando meu silêncio. Pensei na resposta com cuidado. "Estou aliviada", eu disse por fim. Aliviada de que Isadora não possa ferir mais ninguém. Aliviada de que Leonor tenha justiça. Mas, sobretudo, aliviada de que sobrevivemos a isso com nossa integridade intacta. Sofia apertou minha mão. "Eu não paro de pensar nos e se. E se eu não tivesse te contado do caso? E se a senhora não soubesse do trust? E se ela tivesse tido sucesso?" "Mas não teve", assinalou Iago. "E agora somos mais fortes. Por isso." Ele tinha razão. Os últimos 6 meses haviam nos testado de formas que jamais imaginei, mas saímos mais unidos, mais honestos entre nós, mais conscientes do que realmente importava. Os Silva chegaram pouco depois, seguidos por Patrícia Sato e seu marido, a quem convidei ao descobrir que compartilhávamos o amor pela jardinagem. A sala de jantar se encheu de conversa e risadas,
Dessa calidez autêntica que não se pode fabricar nem manipular. Quando nos sentamos para jantar, olhei ao redor da mesa. Amizades verdadeiras, família escolhida, pessoas que se queriam sem agendas nem cálculos. Isso era o que Isadora nunca entendeu, que a verdadeira riqueza não se mede no valor de uma propriedade nem em uma conta bancária, mas sim na qualidade das relações que você constrói. Antes de comer, eu disse, pondo-me de pé e levantando minha taça de vinho. Quero dizer algo. A conversa se apagou e todos os olhares se voltaram para mim. Este ano tem sido um dos mais difíceis da minha vida. Perdi um casamento que acreditei que duraria para sempre. Descobri que alguém a quem eu amava era capaz de uma traição inimaginável. Aprendi que minha família estava sendo atacada por dentro. Fiz uma pausa, olhando cada rosto ao meu redor. Mas também aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que meu filho é um homem íntegro que escolhe o amor por cima do rancor. Aprendi que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de perdas. Olhei diretamente para Sofia. Para esta mulher que teve a coragem de dizer a verdade quando guardar silêncio teria sido mais fácil. Aprendi que a família não é só sangue. É a gente que fica com você quando o mundo tenta te partir. A gente que escolhe a honestidade por cima da conveniência, a lealdade por cima do interesse próprio. Iago se pôs de pé e levantou sua própria taça. Pela minha mãe, que nos ensinou que a graça sob pressão não é só uma frase, é uma forma de viver. Pela Imaculada, acrescentou Patrícia, que demonstrou que a paciência e a estratégia podem vencer qualquer adversário. Pelos novos começos, disse Sofia em voz baixa, e pelas famílias que escolhemos tanto quanto pelas famílias em que nascemos. Quando brindamos, senti uma sensação profunda de encerramento. Não porque a história tivesse terminado, Iago e Sofia se casariam na primavera. Haveria netos algum dia. A vida seguiria com suas alegrias e seus desafios, mas porque por fim entendi quem eu era, para além de ser a esposa de Damião ou a mãe de Iago. Eu era Imaculada Almeida, guardiã do legado da minha família, protetora do que importa, sobrevivente de uma traição e arquiteta do meu próprio futuro. Depois do jantar, quando nossos convidados se preparavam para ir, Patrícia me abordou. Você pensou o que fará com o apartamento do centro? Perguntou. O que saiu no acordo do divórcio? Eu sorri. Estou pensando em convertê-lo em um refúgio para mulheres que estão reconstruindo sua vida depois de um divórcio. Nada grande nem institucional, só um lugar tranquilo onde alguém possa ficar enquanto encontra seu próximo capítulo. Patrícia assentiu, aprovando. Isadora provavelmente pensou que estava tirando algo valioso de você com esse acordo. Não tinha ideia de que estava lhe dando uma maneira de ajudar outras mulheres em situações parecidas. Irônico, não é? Eu disse. Sua ganância se tornou a base de algo realmente útil. Mais tarde naquela noite, depois que Iago e Sofia voltaram para o apartamento deles, caminhei pela casa em silêncio, apagando luzes e revisando fechaduras. O mesmo ritual que eu havia feito durante 40 anos, mas agora parecia diferente. Em paz, não por costume, seguro, não por automático. No meu quarto, abri o porta-joias onde guardo minhas posses mais preciosas. Passei o colar de pérolas que minha mãe havia me presenteado. Passei a pulseira de ouro da minha avó e encontrei o que estava buscando. Minha aliança de casamento original, a simples argola de ouro que Damião colocou no meu dedo quando ambos éramos jovens e estávamos cheios de sonhos. Eu a levantei para a luz da lâmpada, observando a inscrição no seu interior. Para sempre e para sempre. Esse para sempre havia durado 42 anos. O para sempre dele terminou no dia em que escolheu outra mulher por cima da sua família, mas isso não apagava os bons anos, o amor que foi real. Ainda que não fosse eterno, voltei a colocar a aliança no porta-joias, não com raiva nem tristeza, mas com aceitação. Esse capítulo da minha vida estava fechado, mas a história continuava. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Iago. Obrigado por uma refeição de família incrível, mãe.
Sofia e eu estamos muito agradecidos por tê-la em nossas vidas. Eu respondi. Obrigada por se converter no homem que eu sempre soube que podia ser. Descanse bem. Apareceu uma segunda mensagem, desta vez de Sofia. Nunca tive uma mãe que acreditasse em mim como a senhora acredita. Obrigada por me mostrar como é a verdadeira força. Eu sequei as lágrimas que surgiram nos meus olhos. Aos meus 64 anos, estava descobrindo que alguns dos melhores presentes da vida chegam no segundo ato. Quando por fim você entende o que vale e se nega a aceitar menos, a casa se acomodou ao meu redor com seus estalos e suspiros familiares, os sons de uma estrutura que havia resistido a muitas tempestades e resistiria a muitas mais. Pensei na minha avó, que havia criado 5 filhos nesta casa durante a Grande Depressão. Pensei na minha mãe, que a manteve como um refúgio durante anos muito difíceis para a família, enquanto meu pai estava no exterior. Eu fazia parte de uma longa linha de mulheres fortes que protegeram o que importava, que enfrentaram a adversidade com dignidade e determinação. Isadora quis romper essa corrente, mas só havia conseguido fazê-la mais forte. Amanhã começaria a planejar o refúgio para mulheres divorciadas usando o apartamento do centro, que se supunha ser meu prêmio de consolação. No próximo mês, ajudaria Iago e Sofia a planejar seu casamento, que se celebraria no jardim onde minha avó havia se casado com meu avô há 80 anos. Mas esta noite, simplesmente estaria agradecida pela sobrevivência, pela descoberta, por saber que em qualquer idade, em qualquer etapa da vida, nunca é tarde para descobrir quem você é realmente quando tudo o que é falso se desvanece. Fora da minha janela, o vento de novembro agitava os ramos despidos do carvalho que Damião e eu havíamos plantado no nosso 10º aniversário. Havia suportado tempestades, secas e incontáveis estações de mudança. Como eu, havia se curvado, mas não havia se quebrado. Havia resistido e se fortalecido. Na primavera voltaria a florescer e eu também. Agora quero saber de você que escuta minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Deixe nos comentários. E enquanto isso, na tela final, deixo outras 2 histórias que são favoritas do canal e que, sem dúvida, vão te surpreender. Obrigado por ficar até aqui.